Muito bem, pessoal. Então, neste segundo vídeo da solução da questão 5, nós vamos dar prosseguimento. Segundo não, terceiro, né? Vamos dar prosseguimento à solução da letra C. Já lemos os valores, já plotamos os pontos e as retas. Agora vamos calcular e plotar os pontos médios entre os segmentos. Nesse caso aqui, eu quero o ponto médio entre P1 e a origem. Então aqui eu sei que ele está na posição 5 e 5, né? Menos 5 no x e 5 no y, positivo. E o caminho, a metade, é metade do x e metade do y, porque eu estou em relação à origem. Tá? Então esse né, é um ponto médio do segmento aqui. Eu vou pegar o x aqui, ó. Vamos ver a nossa figura aqui, peraí. Um grid aqui. Ixi, travou de novo. Não é possível. Eu encostando uma coisa aqui. Também não. Destravou. Então, ó, eu tô origem aqui 0, 0. Aqui é o P1. Aqui é 0. Então eu vou metade para cá. Se ali é 5, aqui é 2,5, e metade para cá, aqui é 2,5. Tá? Então eu estou fazendo a distância entre origem e o meu ponto lá. Nós podemos fazer também usando a definição do ponto médio. Então no caso aqui eu vou criar o ponto médio, vou chamar P1M. Eu já posso pegar o P1 e dividir as duas coordenadas por 2. Ponto 2, eu vou dividir o x e o y por 2. Menos 2,5, 2,5. Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou calculando o ponto médio em relação à origem. Então eu já sei que P1M, deixa eu fechar tudo aqui, close, e rodar de novo. 4, não, aqui é 5, né? Aqui é 5, x1 é 5. Tá aqui a nossa figurinha. Pause. Eu vou calcular o P1 de novo aqui. Então, olha só, menos 2,5, 2,5, que eu sei que é só dividir porque eu estou em relação à origem. Só dividir por 2, que é o ponto médio. Bem, então agora eu vou dar um plot aqui. Acho que eu já tinha feito. Plot P1M, tá aqui, né? P1M. Plotei ele aqui, ó. Né? Ele está no meio do caminho entre a origem e o x, e a origem e o y. Eu poderia calcular usando a definição do ponto médio. Poderia fazer. O ponto médio vai ser o x do ponto médio. X ponto médio, P1 médio, é o que? É o P1 de 1, que é o x, mais o outro ponto, que é 0, dividido por 2. Obviamente vai dar a mesma coisa, né? Porque eu divido por 0. E o y do ponto médio é o P1 de 2, que é o y, né? 2,5, que é a mesma coisa de eu ter feito a divisão direta por 2, porque eu estou em relação à origem. Se eu quisesse o ponto médio aqui entre P1 e P2, eu quero esse ponto médio aqui. Então, eu poderia criar um novo ponto médio, vamos chamar o ponto médio 1, 2, que é entre P1 e P2. É o que? Ah, não, x, né? O x do ponto médio 1, 2 é igual P1, abre um parênteses, P1 de 1, que é o x, mais P2 de 1, que é o x do outro ponto, dividido por 2. Deu 0. Vamos pegar o y aqui. Y é o y do primeiro ponto, mais o y do segundo ponto, dividido por 2. Deu 5. Então vamos plotar aqui, plot XP, x
PM12, vírgula, YPM12, vírgula, vamos colocar um diamante roxo de tamanho marker size, vírgula, 10. Tá aqui bem no meio dos dois, né? Então, a fórmula é x mais o outro x sobre 2, o y mais o outro y sobre 2. Quando é origem, é só dividir os pontos aqui, né? Então, eu volto para o meu programa, trago aqui, eu já tenho aqui, ó, eu podia fazer aqui, né? Vou copiar você, cálculo dos pontos médios, dos PMs, P médios. Aí vem o P1 médio, o P2 médio, P3, P4. Então aqui é o P2, 3, 4, aqui é o P1, aqui é o P2, P3 e aqui é o P4. O plot também já fiz aqui, vou copiar esse negócio, copy. Tá vendo a vantagem de você programar aqui? Você testa primeiro no seu ambiente, depois você cola lá e serás feliz para sempre. Então aqui eu vou simplesmente trocar 2. Tem chato, ele parece esse negócio aí. 3, 4, 3 e 2. Muito bom. Agora eu vou tirar esse pause daqui, já vou colocar lá embaixo. Ctrl X, plot cálculo e plot dos pontos médios e plot dos P médios. Então, vamos ver se ele vai rodar bonitinho. Rapaz do céu, então, ele demora 5. Já fez tudo bacaninha. P1, P2, P3, P4 com os pontos médios lá. Novamente, se você quiser colocar os pontos, escrever, você pode usar a função text. Por exemplo, o P1 está na posição P1 de 1, que é o X do P1. Então eu vou manter o X, não, eu vou subtrair um X de menos 1 aqui. E manter o Y, P1 de 2, vírgula, e vou escrever P1 aqui. Vamos ver se eu acertei. O P1 está aqui, ó, ficou um pouquinho longe, menos 1 ficou longe no X, tá vendo? Ficou exageradamente horrível. Então nós vamos rodar de novo. 5, bonitinho. Dei Ctrl C. Agora eu vou definir um texto aqui, em vez de ser menos 1, menos 0.4. Vamos ver se ficou muito perto agora. Podia ser 0. Não, tá aqui. Ficou até longe, né? Podia ser menos. O P1 está aqui. Eu posso mexer o tamanho do texto, depois então, quer ver? Eu vou deixar ele mais próximo aqui. 0,2. Ficou 0,2. Então eu peguei a coordenada P1, subtraí 0,2, ele ficou mais negativo para lá e mantive o Y. Então eu escrevi o P1 nessa coordenada aqui. Bem, vamos voltar para o nosso exercício. Mostrar o valor da distância entre os pontos P1 e P3. Qual é a distância entre P1 e P3? Bem, tem uma fórmula, aqui podia ser direto, mas vamos ver. Nós temos uma fórmula aqui, na apostila, vários exemplos, já fizemos exercício. Uma das primeiras listas era calcular a distância, mas a distância entre dois pontos P1 e P2, de coordenadas x1, y1, x2, y2 é x2, eu pego um x menos o outro x ao quadrado, tanto faz aqui porque o quadrado vai
digamos, eliminar o sinal, né? Se der negativo vai ficar positivo, mais a diferença, então é ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então é x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Tem aqui o D, definição, né? É o Pitágoras aqui. Ele vai me dar a distância. Depois eu acho as coordenadas pela relação da distância, né? Acho que aqui na apostila eu mostro as coordenadas também. Olha lá, ó. Lá tem um ponto médio, a distância é o ΔX, etc, etc. Então, tem muita coisa para vocês estudarem aí. Então agora vamos voltar aqui com o tempo de 10 minutos, mais um pouquinho. Cadê você? Com licença. Vamos voltar aqui. Agora eu quero calcular a distância entre P1 e P3. Então eu sei a nossa fórmulazinha aqui, a distância entre P1 e P3 é o ΔX mais o ΔY. ΔX é a diferença entre o x. Então vamos lá, editor, pause aqui, vou tirar esse pause aqui agora, vou colocar aqui cálculo da distância, P1, P3. Então eu venho aqui, calculo vamos colocar aqui dx, né? É o que x1, pode ser x1 menos x1, ou faz x3, ops, não, x1 não, P1 de 1 menos P3 de 1. É o x de um menos x de outro, e dy é igual a P1 de 2, que é o y, menos o P3 de 2. Não pode ter dúvida nisso. Então a distância aqui vai ser raiz quadrada, SQRT, de dx ao quadrado, mais, tem uma formulazinha lá, ó. É só fazer dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Na verdade, uma forma, o delta aqui é o meu d, né? Que é isso aqui, ó. É x1 menos x2, y2 menos y1. E a raiz quadrada deles somada. Então, o meu delta lá, eu chamei de dy aqui. Ok? Então, int f, distância entre P1 e P2 é igual a porcentagem f barra n, vírgula, chamei de t ali. Okay? Depois eu dou pause. x1, 5. Plotei bonitinho, pontos, ponto médio, reta, aqui tá, distância entre P1 e P2 é 14, 14, 21, 36. Então, a distância entre o ponto menos 5 e mais 5, então vem daqui para cá é 10, né? Porque eu tô no x eu andei 10 e no y eu andei 5. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui que vai daqui, não, andei 10 também, né? Daqui até aqui deu 10, daqui até aqui deu 10. Então, como que é essa reta aqui? A raiz quadrada desse cateto que é 10, mais esse cateto que é 10, raiz quadrada disso, né? Então, vamos lá. Ops, pause, Ctrl C. Então, eu tenho um triângulo retângulo, eu não consigo desenhar aqui agora, não. Mas eu tenho um triângulo retângulo, será que eu consigo desenhar? Deixa eu ver se eu tenho ferramentas aqui. Eu tenho aqui New Drawing. Então eu tenho aqui. Eu tenho. Aqui vai ficar meio.
10 aqui, é um triângulo, desci do ponto aqui até lá embaixo, que é o P1 está aqui, o P3 está aqui, né? Eu desci no Y e andei 10 para cá, né? Então é como se eu tivesse aqui, como não, né? Eu tenho aqui o P1 e aqui eu tenho o P3 aqui. Só meio precário aqui, né? Vocês me desculpem, mas eu não estou com a ferramenta no meu tablet aqui. Aqui é o P3, né? Então eu andei aqui, se esse aqui está no ponto, ele está no ponto 5, menos 5 no X e 5 no Y. Espero que vocês consigam visualizar isso tranquilo. Porque eu vou cobrar de novo, né? Se o professor conseguir. Aqui. E aqui eu estou no ponto, Ctrl+C, Ctrl+V, eu estou no ponto 5 e menos 5. Ou seja, eu desci do ponto 5 no Y até o menos 5, passei pela origem, então desci 10 aqui. Então essa distância aqui vale 10. Idem para essa distância aqui vale 10. Ctrl+C, Ctrl+V, aqui vale 10 também. Eu quero calcular essa distância aqui, que é entre o ponto P1 e o ponto P3. Olha que bonitinho. Então, isso aqui é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é igual a raiz quadrada, SQRT, de 10 ao quadrado mais a outra distância ao quadrado. 14.142, que é a distância aqui. Ok? Vamos ver se eu tenho mais coisa pedindo aqui. Calcular e mostrar. Mostrei o valor da distância entre P1 e P3, ou seja, o comprimento de segmento P1 e P3. Esse valor deve ser mostrado pelo script. Teste para os valores Y. Beleza. Então, acabou o script aqui. Mostrei aqui. Então, aqui eu não posso tirar vocês. Podia deixar o axis também diferente aqui, né? Vamos ver se ficou bacana. Ele tem uns 5. Beleza. Coloquei grid, coloquei aqui, bacaninha. Né? E por aí vai. Distância entre P1 e P2, então tá feito. Eu não pedi para salvar não, né? Deixa eu ver aqui. Calcular esse valor. Não tem nada que salvar. Beleza. Ok? Vamos fazer agora o último da 204. Volto já.